Quero uma super indicação de livro para professor e que te ajuda a compreender um pouco mais sobre o cenário da educação no Brasil e no mundo? Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre este livro maravilhoso, que é o livro Escritos de Educação, escrito pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, no século XX, que aborda aí alguns pontos que são super importantes para nós, professores e professoras, refletirmos sobre a educação e principalmente para nós estabelecermos uma autocrítica a respeito de algumas condutas nossas, na nossa prática docente do cotidiano. Gente, esse livro é um compilado de artigos do Pierre Bourdieu. Para quem não sabe, o Pierre Bourdieu é um dos sociólogos contemporâneos, aí, embora ele já seja falecido, mas ele é considerado um sociólogo mais contemporâneo, mais importante de todos os tempos, francês. E essa obra, ela toma como panorama a educação em Paris, fazendo um recorte aí no século XX. O que não quer dizer que nós não possamos aprender muitas lições que se aplicam também ao cenário da educação brasileira e ao cenário da educação no mundo. Então, para quem quiser conhecer mais sobre essa obra, eu li a obra inteira, marquei vários pontos importantes, alguns dos quais eu vou compartilhar para vocês aqui neste vídeo. Mas esse livro, que é um compilado aí de artigos de Bourdieu, eu marquei aqui os que eu acho mais importantes para vocês entenderem alguns conceitos que ele trabalha neste livro, a exemplo do conceito do capital social, do capital cultural, dos excluídos no interior, dentre outros. Então ele fala aqui sobre a escola conservadora, as desigualdades frente à escola e à cultura. Este capítulo 2 é importante. No capítulo 3, ele apresenta o conceito de capital social. No capítulo 4, ele fala sobre os 3 estados do capital cultural. No capítulo 8, ele aborda as categorias do juízo professoral. E no capítulo 9, ele fala sobre os excluídos do interior. Vamos primeiro para algumas observações do capítulo 2, em que ele fala sobre a escola conservadora. Qual que é a noção que a maior parte das pessoas elas têm a respeito de educação? A maior parte das pessoas acredita que a educação, ela por si só, ela é capaz de libertar os indivíduos, de naturalmente promover a ascensão social. Isso é inclusive uma coisa que eu já falei aqui no canal, a respeito disso, que a escola ela serve para fornecer conhecimentos para os indivíduos que vão ser úteis, que farão com que eles tenham uma vida melhor. Só que Bourdieu, com todo o seu brilhantismo, ele faz uma crítica a algumas dessas ponderações. Ele fala sobre o que ele chama de escola conservadora, ao contrário da escola democrática, da escola progressista, que é um termo aí defendido por outros autores, por outros expoentes da educação e da sociologia. A escola, ela representaria, na visão de Bourdieu, na prática, um meio de propagar e de evidenciar as desigualdades sociais que já existem na sociedade. E aí, ele introduz para nós aí a noção de 2 tipos de capital. Então, diferente daquele capital econômico, de dinheiro, de bens materiais que têm valor econômico, Bourdieu ele nos apresenta a ideia de capital social. O que é o capital social? São aquelas pessoas que você conhece, em uma linguagem bem simplória. Seriam os grupos sociais que você integra e que são determinantes para o seu sucesso profissional, da mesma forma que o capital econômico, que os seus recursos financeiros. Então, ele fala que as pessoas integrantes da elite, da classe alta, têm muito capital social, um pouco mais do que a classe média, que teria aí algum capital social, e por outro lado, a classe baixa, ela não teria nenhum capital social. Então, só a título de exemplo,
aqueles sujeitos, né, integrantes de classe social mais altas, que se formam aí, né, em economia, em direito, medicina e outras profissões mais tradicionais, geralmente eles são filhos e netos de pessoas que já estão inseridas naquele meio profissional, que têm contatos sociais, né, o tal do networking, importantes aí neste meio. Então esse indivíduo, além dele ter dinheiro para poder ou se preparar para ingressar em uma boa universidade pública, no caso do Brasil, ou para custear uma excelente universidade privada, ele também já vai formar inserido em um meio de contatos que vão encaminhá-lo, que vão naturalmente indicá-lo para um bom emprego. E isso é determinante para o sujeito ter sucesso na vida, muito mais do que o ensino em si que é passado. E aí Bourdieu trabalha alguma dessas questões. Então o capital social são as pessoas importantes, os grupos que você conhece, né? Identificação, tem vários elementos identitários aí em comum entre pessoas que integram o mesmo grupo. Então é o que acontece, por exemplo, com o filho de um advogado que integra uma importante sociedade de advogados. Esse menino já vai formar aí, né, com uma vaga garantida no escritório do pai ou de um amigo do pai. Então isso é o capital social. E Bourdieu, ele também trabalha a ideia do capital cultural. O capital cultural são todas aquelas referências que você aprendeu, que você adquiriu com a sua família ao longo da vida. Referências culturais. Então, o seu capital cultural seria, por exemplo, aqueles livros que você leu quando criança e na adolescência, visitas a museus, filmes, conhecimento sobre arte, né, sobre fotografia, sobre cinema. Então, é tudo aquilo que a nossa sociedade valoriza, que a escola valoriza, só que a escola não dá. Porque quando a escola vai passar conhecimentos básicos, existem aqueles alunos e aquelas alunas que já têm uma capacidade de aprender aquilo que está sendo ensinado, porque eles têm este capital cultural aí que vem de casa. Então, ele fala que o acesso ou não a capital cultural é determinante também para o sucesso escolar de um indivíduo e também para o sucesso dele na vida profissional. Gente, é claro que ele não usa essas palavras, né, mas eu estou tentando explicar aqui de uma forma bem simplória, né, para professores, para professoras da educação básica e até mesmo no ensino superior, que não conhecem esse livro de Bourdieu para irem se familiarizando. Então, eu selecionei alguns trechos aqui para ler e comentar para vocês. Por exemplo, ele fala aqui na página 60 que no ensino superior, os estudantes originários das classes populares e médias serão julgados segundo a escala de valores das classes privilegiadas, que numerosos educadores devem à sua origem social e que assumem de bom grado, sobretudo se o seu pertencimento à elite datar de sua ascensão ao magistério. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o professor do ensino superior, ele vai valorar um conhecimento do aluno conforme a sua escala de valores. Então, como este professor ele já tem algum capital cultural, ele obteve aí o sucesso escolar, digamos assim, alçando estudos superiores, é com essa bagagem que ele vai avaliar o aluno. Então, nós professores temos que fazer uma autocrítica muito grande, gente, independente se é na educação básica ou do ensino superior, na hora de supervalorizar, superexaltar aquele aluno ou aquela aluna que escreve muito bem, que tem muita leitura, né, que tem uma bagagem, um repertório cultural grande, que conhece aí os autores dos quais nós falamos em sala, porque ele é um menino rico, ele é um menino de classe social mais alta que permitiu a ele ter todas essas referências. Então esse menino, você passa para ele um texto dissertativo a respeito de um determinado tema, ele tira 10. Você passa para ele uma resenha literária para ser feita, ele tira 10, porque ele já tem um conhecimento prévio que permite a ele desempenhar isso com muita naturalidade. Ele é um menino que aprendeu em casa, ou uma menina, a importância de ler, de estudar, de dividir o tempo dos estudos. E aí eu sempre falo muito, eu oriento muito aqui no canal, né, a respeito de
de organização, de produtividade voltada para os estudos, justamente por isso. A gente parte do pressuposto que todo mundo aprende essas coisas em casa, mas nem sempre aprende. Né? A gente tem muitos alunos e alunas que os pais deles estão mais preocupados em trabalhar para garantir a sobrevivência do que em falar para o menino, olha, você tem que ler. Às vezes não tem recurso para comprar livro, para viajar, para ir para museu. Então o professor tem que fazer uma autocrítica na hora de não julgar esse menino que já chega para você preparado lá em cima e de desvalorizar, atribuir notas muito baixas ao menino ou à menina cuja família não teve as mesmas oportunidades, que não teve o acesso a capital cultural e até mesmo ao capital social antes, né, de ingressar aí na universidade ou na educação básica. Então, Bourdieu trata dessas questões, é importante nós refletirmos a respeito disso. E aí, na página 75, ele traz o conceito de capital social. Então, ele fala que capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de interreconhecimento, ou, em outros termos, a vinculação a um grupo. Então, tem a ver com círculos sociais que você integra, como conjunto de agentes, né, que têm propriedades comuns, passíveis de serem percebidas pelo observador ou por eles mesmos. E esses sujeitos, né, eles são unidos por ligações permanentes e úteis. Ou seja, aquela pessoa que integra um determinado grupo social, ela reconhece a outra, reconhece pelo jeito de vestir, pelos modos de falar. Eu brinco sempre que professor, principalmente professor universitário, conhece o outro professor, né? Todo grupo que eu chego, acho que o jeito da gente conversar, né? Conversar gesticulando. Então, os grupos sociais que você integra, ele tem características identitárias, né? A forma como médicos conversam, como advogados conversam, como profissionais ligados ao teatro, à arte. Então, o capital social tem a ver com a inserção dentro desses grupos, que te traz aí benefícios em termos profissionais que aquele que não tem essa inserção, ele não vai possuir. Então, é um outro conceito importante que essa obra traz. Ainda dentro, né, nas outras questões que são apresentadas, no capítulo 8, as categorias do juízo professoral, ele apresenta uma pesquisa feita lá em Paris, na França, com professores que deram notas, né, e classificaram o desempenho e o comportamento de alunos. E aí, gente, a percepção que o professor vai ou não vai ter do aluno está diretamente ligada ao capital social e ao capital cultural, principalmente, que ele possui. Então, aquele aluno que escreve melhor, que fala melhor, que conhece previamente, que já tem algumas referências que ajudam a entender os conceitos que os professores trabalham em sala, ele é muito bem avaliado. O professor profere em relação a ele notas elogiosas, enquanto aquele aluno ou aquela aluna que não teve o mesmo acesso, que é desprovido de capital cultural, o professor ele já tende a atribuir a este aluno adjetivos menos respeitosos, adjetivos de menor qualidade. E aí Bourdieu, em As Categorias do Juízo Professoral, apresenta justamente uma pesquisa a respeito disso. Então ele fala, né, que em uma primeira observação, os quantificativos mais favoráveis aparecem com uma frequência cada vez maior na medida em que a origem social das alunas é mais elevada. Então ele fala que as alunas provenientes das frações culturalmente menos ricas, né, da classe dominante, porque às vezes tem o pessoal da classe dominante, mas que não é culturalmente tão rico. Então, até mesmo estes, ele fala, né, que escapam por completo a apreciações injuriosas e designações pejorativas. Por outro lado, Bourdieu fala, nessa mesma pesquisa que foi feita em Paris, na França, que as alunas provenientes das frações da classe dominante mais rica em capital cultural escapam quase totalmente a julgamentos negativos, mesmo eufemizados, quer dizer, julgamentos negativos
feitos de uma forma mais suave. Assim como, né, as virtudes pequenos burguesas, e lhes são atribuídas com insistência as qualidades mais procuradas. Ou seja, Bourdieu está querendo mostrar aqui que o professor ou a professora, ele tende a ter uma imagem mais positiva daquele aluno isso aí, gente, nem sempre é uma coisa intencional. É porque os professores, eu me coloco nesse papel, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo autocrítica, ele tende a valorizar mais aquele aluno que estuda mais, que tem as melhores referências, que produz melhor. Ele atribui a este aluno notas maiores e comentários mais elogiosos. E aquele aluno que às vezes estuda menos, porque ele não aprendeu em casa a estudar, porque ele não tem acesso a capital cultural, porque ele tem menos referências, o professor ele tende a atribuir notas menores para ele, sem considerar que esses dois estudantes que estão na mesma classe de ensino superior ou de educação básica, eles não estão verdadeiramente nivelados. Então é por isso que no Brasil, salvo questões relacionadas às ações afirmativas, a exemplo da política de cotas, as melhores vagas nas universidades públicas mais renomadas são ocupadas por alunos integrantes da classe social mais elevada, que tiveram acesso aí, né, a anos e anos de curso preparatório, enfim, que tiveram mais acesso a capital cultural. E aí, gente, eu não estou dizendo que não existem pessoas que não conseguem romper esse sistema. Nós temos muitos casos de pessoas integrantes de classe social muito baixa que, por meio, né, do estudo, de uma dedicação sobrenatural, eles conseguiram vencer na vida. Eu não estou aqui negando esse tipo de reconhecimento da existência dessas pessoas, só que essas pessoas elas têm que se esforçar muito mais, elas têm que se esforçar aí o dobro, o triplo do que aquelas que não têm, que já têm, naturalmente este acesso. E aí Bourdieu, ele segue aí estabelecendo ponderações, ele ainda nos apresenta uma outra passagem muito importante desta obra, os excluídos do interior. E aqui, o excluído do interior é aquela pessoa que está na escola, é aquele aluno, aquela aluna que está na escola, só que ele é desprovido de uma classe social, ele é proveniente, de uma classe social mais desfavorecida, então ele nem sempre tem o mesmo capital cultural que o aluno integrante da classe social mais favorecida para poder acompanhar aquela aula. E aí ele vê aquele colega inteligente que só tira 10, ele pensa assim, estudar não é para mim. Eu nasci para o trabalho, deixa estudar para o fulano que tem mais capacidade que eu. Quando, na verdade, o fato de dois alunos ou duas alunas estarem na mesma escola, na mesma classe, não necessariamente coloca eles no mesmo patamar em termos de aprendizado. E aí, esse aluno que tem dificuldade, que é o excluído do interior que Bourdieu fala. Isso aí já no capítulo 8, salvo engano, deixa eu conferir aqui, no capítulo 9. E aí ele fala, os alunos ou estudantes provenientes das famílias mais desprovidas culturalmente têm todas as chances de obter, ao longo de uma escolaridade, ao fim de uma longa escolaridade, muitas vezes paga com pesados sacrifícios um diploma desvalorizado. E se eles fracassam, né, se aquele menino que estudou com muita dificuldade, conseguiu um diploma que não é tão valorizado assim, se ele fracassa, o que segue sendo seu destino mais provável, eles são voltados a uma exclusão. Quer dizer, esse menino estudou, ele teve a chance da vida, ele não aproveitou porque ele não quis. Quando muitas vezes falta a ele capital cultural, falta capital social, que renderia aí boas indicações, né, a ele no mercado de trabalho. E aí, ele pontua também, nesse mesmo capítulo 9 dos excluídos do interior, ele fala que os alunos bem-nascidos que receberam da família um senso perspicaz de investimento, assim como exemplos ou conselhos capazes de ampará-lo em caso de incerteza, estão em condições de aplicar os seus investimentos no bom momento e no lugar certo, nos bons ramos de ensino, nos bons estabelecimentos, nas boas sessões. Então, aquele aluno da família com mais condição, além dele ter capital cultural, capital social, ele tem muitas vezes informação, ele tem uma educação financeira que ele recebeu em casa, que aquele aluno que é proveniente de uma família que é desprovida de recursos, ele não recebeu. Então, apesar de ser dado escola para todo mundo, de hoje ser muito mais fácil, né, o acesso ao ensino na educação básica e ao ensino superior,
O ensino por si só não vai garantir o sucesso ou o fracasso escolar, e os professores eles têm que sempre se colocar numa posição de entender, né, toda essa dinâmica na hora de cobrar, né, de avaliar alunos e alunas. Gente, é uma excelente indicação de obra para professores, professoras, mas para quem quer compreender o sistema de ensino de um modo geral, ok? Deixe seu comentário, até mais!